E aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje, finalmente chegamos na primeira parte de nosso vídeo iceberg / timeline sobre a história da bolha aqui neste país e neste mundo que Deus nos deu. Sim, vocês ouviram certo. Primeira parte. E o motivo é bem simples, eu já expliquei lá naquele meu vídeo de retorno. O vídeo e o roteiro estão imensos. O roteiro em si tem mais de 12 páginas. Ai, Camila, mas isso é pouco. Isso é porque são 12 páginas de resumo, o resto eu tive que memorizar. São 12 páginas de puro resumo. Só para eu lembrar o que eu vou falar na hora. Ou seja, esse vídeo vai ficar gigante. E assim, o porquê eu tô fazendo esse vídeo? É bem simples. Eu quero que a gente conheça a nossa história. A maioria das pessoas, dos caras que estão aqui na bolha, não conhecem toda a história da bolha. E eu considero isso um erro. Claro, eu sou backuper, eu faço backup de canais, principalmente canais mais antigos ou canais que ninguém mais se lembra. Tipo assim, Mestre Sorezu, quem lembra? Ninguém vai lembrar. Ou questão do Fórum Mundo Realista, quem lembra? Ninguém lembra dele. Homens Realistas, ninguém lembra. Até eu postar os backups aqui, só tinha um canal que tinha os vídeos do Fórum Homens Realistas. Muito bons, por sinal, são bem atuais, apesar de já terem bastante tempo. E assim, eu quero que a gente conheça a nossa história, principalmente para quando vierem tentar utilizar isso contra nós, a gente já está preparado. E assim, como eu já falei, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. No caso, essa primeira parte aqui vai contemplar toda a história da Real até os dias atuais. A segunda parte vai ser a Red, a Black, questões de direito dos homens, mas principalmente Red, Black e a bolha maioritária no geral. E já a terceira parte vai ser questão de produtores de conteúdo, ambientalização e principalmente o que eu acho que vai acontecer no futuro. Ou seja, vai ser um vídeo muito grande. E antes, principalmente, eu devo dizer 2 coisas. Primeiramente, eu devo agradecer ao Natan Oliveira, que foi quem deu a ideia deste vídeo, é um inscrito aqui do canal. Valeu aí, meu camarada. Também devo agradecer a ninguém mais, ninguém menos que Alberto Santos, sim, do canal e blog Verdades Inconvenientes, que me passou muitas informações que serão utilizadas nesse vídeo. Eu mandei para ele uma mensagem no privado, ele respondeu e respondeu todas as minhas perguntas com muita sinceridade e até de forma bem rápida. Ou seja, isso aqui não vai ser simplesmente só algo avulso. Vai ter gente da época mesmo. E principalmente, segunda coisa, todos os dados, tudo que eu falar aqui foi retirado de fóruns, mensagens, conversas e principalmente relatos de quem viveu essa época. Porque a maior parte das coisas daquela época se perdeu. Vídeos da Real daquela época quase não se tem.
quase não se tem. Só um ou outro ali que resolveu guardar. Mas quase não se tem vídeos daquela época. Ou até mesmo os fóruns, a maioria caiu já. Mas ainda assim, ainda bem que tem a questão do Internet Archive, que alguém foi muito bom e salvou tudo lá. Ou seja, serão informações verídicas da época da qual elas vieram. E assim, antes da gente realmente iniciar tudo isso, a gente tem que entender primeiro o termo da real. Porque a gente fala muito da real, principalmente nós da bolha, mas a maioria de nós não conhece o termo. E assim, a definição do que é real, do termo da real, pelo menos a mais correta que eu encontrei, foi a questão, o termo no caso, como ele foi escrito pelo Mundo Realista, no caso é um fórum, que ele já não existe mais, mas eu tenho salvo aqui. No caso a real é a leitura da realidade. Lidamos com a hipocrisia, sofismas e sociopatias que se aproveitam da ignorância e imbecilidade das massas. O realista é um ser em processo de evolução e desenvolvimento intelectual. Não se trata de um paladino revolucionário que grita aos quatro cantos, mas de um estrategista consciente da decadência cultural, moral, sociológica e psicológica de seus semelhantes. Ir contra isso é sobreviver e lutar. Adaptação, silenciosa e principalmente eficaz. Tudo entendido? Vamos começar! Então, partindo do começo, eu acho que o melhor começo que se pode se ter é falando de uma das, se não a maior figura, pelo menos na visão dos realistas, a maior figura de importância da história da Real. E também uma das mais influentes da história da bolha, tendo praticamente status mitológicos, lendários, sabe? Tipo, Hércules e outros heróis por aí. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Nessahan Alita. Ué, Cabina, mas eu sei quem é Nessahan Alita. Ah, meu irmão, você não sabe não. Ah, eu sei sim, eu conheço os livros e tal. Ah, o buraco vai muito mais embaixo. Assim, primeiramente, não se sabe ao certo quem é o Nessahan Alita. A ideia mais provável, é uma teoria, mas a ideia mais provável é de que Nessahan Alita, na verdade, é um anagrama para Átila Narracen, e por sua vez é o pseudônimo de um homem chamado Kleber Monteiro Muniz, um professor de geografia. Sim, um dos caras mais influentes da bolha era um cara que era professor de geografia. Há também uma outra história de que, na verdade, ele estudaria em uma universidade, estaria fazendo um mestrado ou um doutorando, e acabou que ele, uma hora, acabou abandonando a universidade. E, após um tempo, ele escreveu seus livros. Mas na ideia mais provável, que é essa que eu falei anteriormente, afirma-se que ele era um professor de geografia que, após publicar os livros dele, foi viver no meio dos índios Yanomamis, que é no sentido de ele foi viver lá para aprender os costumes e principalmente a língua. Um homem que eu vou citar mais para frente, chamado Emerson, dizia e diz até hoje ser Nessahan Alita. Só que isso é tão improvável quanto o Sol nascer quadrado, isso aqui não é Minecraft. É tão improvável que ninguém acredita nele, afinal, o cara mal sabe escrever ou ler, e muitas das suas opiniões não correspondem com a do Nessahan Alita. Mas,
indo para o ponto interessante, que são os livros. O Alita tinha uma linha de livros muito bem clara. Na linha dele, os livros dele ensinavam que o homem ideal é autossuficiente, ou seja, ele não é dependente emocionalmente de afeto e validação pandorística, e exerce uma posição dominante sobre a companheira, ainda que a respeite e lhe dê o direito de escolha e recusa. Segundo ele, um homem sério, assertivo, dominante e protetor será muito mais atrativo para uma Pandorinha do que o oposto, um homem brincalhão, inseguro, medroso e excessivamente carinhoso. Em suma, ele defende que o homem terá muito mais proveito nos relacionamentos se ele demonstrar que seu próprio valor é muito maior do que o da companheira, ignorando-a quando ela demonstrar desprezo. Ele afirma que a maioria dos homens hoje em dia faz o oposto. E é verdade. Endeusa a Pandorinha e demonstra um excessivo medo de perdê-la. Mas não se engane, em todos os livros dele, no começo já, ele deixa claro que os seus livros não se aplicam a todas as Pandorinhas ou 100% dos casos, e que os seus livros não foram feitos para serem lidos com um tom de revolta, mas sim para guiar os caras na incansável busca pela fidelidade. Assim, as obras de Nessan Alita são várias, é uma linha de livros que todo cara da bolha, seja Red, realista, Black ou qualquer outra coisa, que se preze, tem que ler pelo menos uma vez na vida. No caso, número 1, como lidar com Pandorinhas, ou como lidar com mulheres. A arte de lidar com as Pandorinhas no amor exige do homem um estado interior apropriado, que lhe permita resistir aos encantos e fascínios femininos e um conhecimento estratégico que permita desarticular trapaças amorosas e tentativas de indução ao apaixonamento. Guardem essa palavra porque é muito importante. O Profano Feminino. Esse é um dos livros mais famosos dele, se não o mais famoso. As Pandorinhas possuem um lado sagrado e um lado profano. O lado profano consiste na aplicação da inteligência emocional para fins egoístas no campo amoroso, visando receber dos homens o máximo de amor e retribuir com o mínimo necessário e possível. A Guerra da Paixão. Esse eu não conhecia. Muitas Pandorinhas veem o amor como uma guerra ou um jogo em que não suportam perder e tentam vencer a todo custo. A Guerra da Paixão vencerá aquele que conseguir induzir o parceiro ao apaixonamento e perderá aquele que se deixar apaixonar. O parceiro apaixonante será o vitorioso e o parceiro apaixonado será o derrotado. As artimanhas indutoras do apaixonamento podem ser desarticuladas mediante um estado interior adequado. O Magnetismo das Relações, outro livro extremamente famoso. No caso, é sobre a atuação do magnetismo universal nos processos de interação social, encantamento e enfeitiçamento que existem entre homens e Pandorinhas. E Reflexões Masculinas e Textos Complementares 1 e 2. No caso, são coletâneas de textos do Nessan que ainda não tinham sido publicadas. São trechos que ele acabou retirando dos livros ou que não cabiam na ideia que ele queria passar naquele momento. Afinal, o próprio Nessan fala que ele foi amadurecendo algumas ideias. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas esse Reflexões Masculinas e Textos Complementares 1 e 2 é basicamente tudo aquilo que não tinha sido publicado ou foi retirado dos livros. E é muito bom ler, porque mostra como a visão do Alita foi amadurecendo. Não é que ela foi mudando, ela foi amadurecendo. E isso é muito importante, porque assim, esses livros, principalmente o primeiro do Nessan,
No caso, o magnetismo nas relações sociais, no caso, ele foi escrito em 2002, é um dos, se não considerado pela maioria dos realistas, o marco zero da real aqui no Brasil. É considerado o início de tudo. Muitos colocam a timeline justamente em 2002 por causa disso. E assim, esse livro é importante porque ele serviu de base para tudo o que viria depois. Como eu já falei, esse livro, o magnetismo das relações sociais, no caso, o magnetismo nas relações sociais e o The Rational Male, são dois dos livros que todo realista tem que ler. Na verdade, nem só realista, todo cara da bolha tem que ler pelo menos uma única vez. Não só esse, mas todos os outros livros importantes. Seja como lidar com as mulheres, Profano Feminino, A Guerra da Paixão e as reflexões masculinas junto com os textos complementares 1 e 2. São textos extremamente importantes. E eu cito isso justamente porque vai servir de base para tudo que vai acontecer daqui para frente. Então, bora para o próximo capítulo. Tudo começou quando homens com experiências similares começaram e entraram em contato uns com os outros e, assim, davam dicas e se davam conta de que haviam experimentado mais ou menos as mesmas coisas. Então, ao lerem os livros do Nessa Hanlita, perceberam que havia um modelo de comportamento que lhes permitia ler a conduta feminina e compreender o que havia por trás das contradições. Nessa Hanlita não é mais acadêmico, e sim um anti-acadêmico. Um lobo solitário que foi expulso da academia e seguiu seu próprio caminho. Sem volta, ele rompeu com tudo o que é instituição, por considerá-las hipócritas e comprometidas com a mentira, no caso, leia-se o politicamente correto, que todos já falavam aos quatro cantos. Seu trabalho é 100% underground e totalmente independente. Não visa dinheiro, nem muito menos fama ou sequer ajudar alguém. Ele é inexplicavelmente insensível à fama e ao dinheiro, motivo pelo qual muitos o chamavam de maluco. Ao que parece, a única meta do Nessa Han, ao escrever seus livros, foi lançar as sementes de uma organização masculinista no Brasil. E ao que parece, esta organização e esta meta já foram alcançadas, motivo pelo qual ele não aparece mais, embora atue sobre vários e vários disfarces. Esse texto que vocês acabaram de ouvir eu lendo é um resumo que está no mundo realista sobre a história da Real e de como ela começou. Por isso que eu citei o Nessa Han no capítulo 0. Porque ele que meio que deu a base para tudo que viria ali à frente. No ano de 2002, o Nessa Han, ele escreve o seu primeiro livro, no caso o livro virtual O Magnetismo nas Relações Sociais. Depois disso, ele publica vários e vários livros que servem de base para a Real, abordando a psicologia feminina e estratégias de relacionamento para os homens. Ele queria, no final, semear uma discussão e quebrar paradigmas. Essa era sua única e exclusiva meta. Durante os anos de 2005 e 2006, o Nessa Hanlita ele fez o que ficou conhecido como a coleção Sofrimento Amoroso do Homem,
que conta com os seguintes livros: Como Lidar com as Mulheres, O Profano Feminino, A Guerra da Paixão, Reflexões Masculinas e Textos Complementares 1 e 2. Com base nesses livros, nasce a Real. O movimento da Real nasce no Orkut. Sim, no Orkut. Ou seja, dá pra ver que é bem antigo mesmo. O movimento nasce no Orkut, com as comunidades que... Das várias comunidades que surgiram na época, poucas se tem registro hoje. Eu vou citar aqui as que tem mais registro que realmente existiram e também vou citar futuramente alguns fóruns. No caso, temos o MGDHB. O MGDHB era simplesmente uma comunidade onde o politicamente incorreto imperava e os membros tinham um perfil muito mais ríspido. E, principalmente, havia uma ausência de regras claras, e isso promovia um ambiente muito mais hostil do que outras comunidades da Real na época. E, por causa disso, a MGDHB era muito alvo de ataques e teve pelo menos 6 versões diferentes, pois volta e meia a comunidade recebia denúncias em massa e era deletada, tendo os seus membros que refazer tudo do zero, mas se reerguendo muito rapidamente. Infelizmente, a última queda, segundo os próprios membros da comunidade, foi provocada pelos misóginos que invadiram a comunidade de madrugada com fotos de menores e denunciaram a comunidade. E o problema só foi solucionado quando o Travis teve a ideia inovadora de criar o fórum Homens Honrados. Isso aconteceu no final de abril de 2011. Vai ser citado mais pra frente isso com mais detalhes. Desde o início da comunidade, existia uma trupe que, além de meter umas reais bem violentas, eram bem misos e não assimilaram bem a real. Tudo leva a crer que eles foram os precursores dos baderneiros virtuais chamados Homens de Bens e dos atuais misos chamados de Sanctums. Entendam uma coisa, gente, a real no começo ainda era bem primitiva. Ou seja, quando eu uso o termo aqui dos misos, era realmente os caras que não tinham nada a agregar, tá? Eles realmente não tinham nada a agregar e como é que eu posso dizer? São aqueles caras que eles não são despertos, eles se acham despertos, mas falam mais besteira do que qualquer outra coisa e só ferram com a gente. Continuando. Existiam os que ficaram conhecidos como os 4 Cavaleiros do Apocalipse: Sr. French, Miro das Candangas, Marty McFly e Steve Jobs. Eles eram misos politicamente incorretos da época. Já o Doutrinador e o Mo-Umirde, sim, eu não estou lendo errado, o nick do cara era Mo-Umirde, eram apenas politicamente incorretos. Segundo informações do próprio Mo-Umirde, inicialmente eles eram amigos. Mas quando eles foram desmascarados por seu comportamento extremista, eles declararam guerra ao Mo-Umirde e passaram a fazer uma campanha de difamação contra ele no Orkut. Além desses, tinha o Gengis Khan, que naquela época era o dono do contrafeminismo, o Vegeta, que muitos acham que atendia também pelo nome de Cobra, Travis, que, como eu falei, futuramente fundaria o Fórum Homens Honrados, os signatários, que não confundam com o Andy, vai ser falado depois isso, e o Gepardo, o Ellen Treeman, que também naquela época era conhecido como Cruzeirense. Uma outra comunidade que também
estava no meio disso tudo, e quando eu digo no meio disso tudo, era nesse mar de comunidades que tinha na época, era a OLODM, pelo amor de Deus. Segundo o depoimento mais recente do membro administrador, que voltou com o fake de Lucifer, no Orkut, a OLODM começou mais ou menos assim, tá? Ou seja, isso é muito mais relato. Depois que estudei os livros, no caso, todos os livros do Nesser Halita, e participava arduamente da comunidade, observei que muitos tópicos e assuntos se repetiam. Foi aí onde eu estava cada vez mais me afastando. Ia só dar uma olhada bem de vez em quando e saía. Nessa época, resolvi passar a comunidade para um tal de Stanislaus, um membro mais ativo. Depois disso, não sei mais quem ficou no comando. Ali pelo final dos anos de 2006, a OLODM estava no auge. Havia uma movimentação muito intensa. O dia inteiro havia com quem conversar, e o nível das discussões era alto. O Silvio, já então, mostrava sua liderança natural, embora ainda não fosse um moderador. Havia também o Osvaldo, um grande cara. O doutrinador também já estava lá. Tinha o Winlen, talvez o cara com quem eu mais conversava. Inteligente, debatedor e muito educado. Tinha já então o Truman. Bons tempos. Naquele tempo, todo mundo estava aqui. Da IM a RM. Os Misos, mais os Eng, Emerson e o ministro Cláudio já estavam lá e tinham a mania de invadir contas e comunidades para meter a real nos matrixiados. Os RMs, pelo menos alguns deles, também estavam lá. Isso obviamente levava a muitas brigas homéricas. Volta e meia você estava conversando e de repente dois começavam a brigar em um canto. Às vezes a briga entrava a noite adentro. Lembro-me de uma vez de que o Silvio ter passado horas debatendo virilmente com uma angina que apareceu. Era bom, mas talvez aquela abrangência fosse exagerada. As brigas foram aumentando e no final cada um foi pro seu lado. E como eu falo, tudo isso que eu falei dessa comunidade até agora vem do relato deste administrador. A terceira comunidade que eu poderei falar agora é a EPOC, EPOC. Embora detalhes específicos sobre os fundadores e a estrutura administrativa da EPOC sejam escassos, e são mesmo, tá, gente? Quase não se acha nada dessa comunidade, pelo menos em minhas pesquisas. Eu só achei ela sendo citada por nome, já que junto da OLODM, da MGHDB e a própria EPOC eram conhecidas como a Tríplice Aliança. Eram as três maiores comunidades da Real, pelo menos conhecidas. E muitas vezes elas eram comunidades que batiam de frente contra as femimimis. Muitos relatos de pessoas que participavam dessa comunidade, administradores ou quem realmente só estava lá para conversar, falavam muitas vezes sobre o fato de que essas comunidades sempre tinha um dia ou outro, parecia uma incursão para debater com as femimimis, em grupos ou comunidades femimimis. E essas três eram o tridente, era que nem Messi, Neymar e Suárez, sabe aquele tridente do Barcelona? Mais ou menos isso. Mas diferente das outras duas, a EPOC quase não se tem registro. E assim, o máximo que eu consegui achar é que ela tinha um sistema
sistema barra forma de administração muito parecida com as outras, ou seja, a OLDOM, a MGHDB tinham muitas semelhanças com a EPOC, mas tudo o que se sabe dela acaba aí. E assim, eu queria poder falar mais e tal, mas infelizmente as informações dessa comunidade acabam aí. E assim, os guerreiros da Real foram continuando. Primeiro começaram no MGDHB, depois foram criando outras comunidades e afins. Brigas e debates acirrados eram travados com femimimis e modernetes muito normalmente. E uma das comunidades que mais se falava e mais se debatia era uma comunidade conhecida como HQE. Uma comunidade lotada de femimimi e manginas. Mas eram feitas também peregrinações exploradoras por muitas comunidades que eram de femimimis ou de pandorinhas modernetes barra perigosas, que resultavam em muitas e muitas e muitas discussões, que facilmente eram vencidas pelos masculinistas, pelo menos até onde se sabe, porque há registros de, vez ou outra, o pessoal da Real acabar saindo derrotado de uma discussão. Mas a maioria das vezes isso acontecia porque o membro era mais novo ou não tinha tanta experiência numa discussão e acabava falando o que não devia e dando munição para o inimigo. Mas, como tudo na vida e vaso ruim não quebra, essas pandorinhas voltavam sempre como zumbis que nunca decaíam. E essas brigas foram se prolongando cada vez mais. E chegou num ponto de que a entrada da HQE foi bloqueada. E baniam quem tinha essa comunidade em suas relacionadas. E assim, eles faziam isso para poder focar mais em trabalhos comuns, onde os caras precisavam de ajuda. Ou seja, era um debate aqui e ali. Um vinha para atacar e uma hora o outro atacava. Chegou no ponto que os caras tiveram que... Não, ó, a partir de agora a gente vai bloquear contato com essa comunidade e qualquer um que tiver essa comunidade afiliada na sua conta, a gente vai banir. Muitos relatos de conversas da época sugerem que isso chegou num ponto em que muitos estavam sendo perseguidos pela polícia, as comunidades seriam perseguidas pela polícia. Isso realmente aconteceu, mas antes de toda a perseguição policial que se veio, que eu vou contar mais pra frente, teve-se toda uma questão legal e policial que muitos estavam sofrendo porque as femimimis o tempo todo denunciavam esses caras, aplicando falsas acusações ou simplesmente tentando derrubar a comunidade. E assim, isso só foi piorando a cada dia que passava. Mas isso ajudou os caras no final das contas. Afinal, é a hora que separa o homem dos meninos. E foi até um tempo muito interessante, porque os membros da Real, eles adotaram o termo realista. E quando eu digo termo realista, era a sigla XYR, ou seja, XY, os cromossomos masculino, e R da Real, ou seja, eles não eram só um ser humano homem, não, eles eram um ser humano homem realista. Entre os anos de 2006 e 2007, inicia-se o que se conheceria depois como a Era de Expansão e Consolidação. O movimento cresce, a Real cresce, com discussões sobre o masculinismo e a psicologia feminina.
Criam-se muito mais comunidades inspiradas nos livros do Nessa Alita. Surge, nesse meio tempo, um moderador chamado Shamtia Ayomidi, que assume o controle da OLODM e ele impõe regras bem rígidas. No caso, era sempre trocar a foto do perfil a cada 2 dias, ter vários fakes, inclusive conversando entre si, ou seja, você não podia utilizar suas contas originais e tal para justamente não ser rastreado. E por fim, ele acabou largando a religião islâmica, segundo o próprio Signatus. Mas a mania de trocar fotos do avental perdura até hoje. E assim, a comunidade chegou a ter apenas 37 membros na época. Só entravam quem ele queria que entrasse. Queriam até fazer um tal de vestibular OLODM para ver quem seria digno de entrar lá ou não. Era uma espécie de prova sobre a real e sobre os livros do Nesserhan. Aparentemente essa ideia não vingou. E realmente essa ideia não foi para frente. Em 2008, surge um dos momentos, se não o momento mais triste da história da Real. Não é o pior, é um dos mais tristes, que é a saída do Nesserhan. Porque assim, nesse ano, as primeiras comunidades da Real começavam a se consolidar no Orkut. Figuras como o próprio Silvio Coerect e outros pseudônimos começaram a divulgar suas ideias muito mais amplamente. E com o crescimento, o Nesserhan começou a se afastar. Muito disso devido ao fato da OLODM começar a sofrer ameaças da própria Polícia Federal e de grupos femimimis. Eu falei lá no começo. Saiu uma notícia no jornal Terra onde diziam que grupos femimimis estavam investigando a MGHDB. Tanto é que o dono original saiu correndo de medo. E um outro motivo que também se diz é o fato da radicalização do discurso. Afinal, como eu falei lá no capítulo 0, o Nesserhan sempre deixou claro de que o que ele falava não deveria ser levado totalmente ao pé da letra. Ele muitas vezes dizia que eram como conselhos para ajudarem outros homens a não se lascarem na mão de Pandorinhas. E mesmo ele dizia que todas as Pandorinhas não são iguais. Há uma exceção ou outra. Isso nas próprias palavras dele. E isso acabou gerando e criando o ambiente perfeito para a saída dele por volta dos anos de 2008. Entre os anos de 2009 e 2010, o Alita, tecnicamente, entre aspas, para de escrever seus livros, apesar de que ele ainda escreveria textos futuramente. E assim, a Real sai do Orkut e começa a migrar para blogs e fóruns. Homens expulsos da Real, ou seja, todos aqueles que eram extremistas e, como eu falei lá atrás, foram pessoas que no final mais atrapalhavam do que ajudavam, começaram a criar seus próprios grupos, como eu falei, do Homem Sanctus. Mas nessa mesma época é criado o fórum Os Homens Honrados e o fórum do Búfalo. O debate dentro das comunidades cresce e leva à criação de novas plataformas. No caso, novas plataformas independentes mesmos. E por causa disso, as primeiras grandes polêmicas envolvendo ataques a figuras públicas e debates acalorados começam a acontecer entre os membros da comunidade. E por causa disso, alguns membros da Real começavam a discordar sobre os rumos que a comunidade estava levando. E isso acabava fazendo mais divisões e principalmente criando novos espaços com focos diferentes. E
é justamente nessa época que começam os primeiros registros de conflitos internos e brigas entre os moderadores e os usuários. Guardem bem isso. É nessa época que começam as primeiras brigas entre usuários e moderadores. E isso vai reverberar muito lá no futuro. Em 2011, o movimento, a Real, começa a atrair a atenção da mídia e de pesquisadores devido ao crescimento das discussões e principalmente, entre grandiosas aspas, a radicalização dentro de alguns grupos. O que não era totalmente mentira, afinal, quando os caras eram expulsos da Real, eles faziam seus próprios grupos que se juntavam a outros grupos tão radicais quanto, e isso ferrava a imagem da Real na época. É uma coisa que tentou acontecer com a gente na bolha esses tempos, mas a gente deu um jeito neles. Ainda em 2011, as primeiras denúncias formais contra os membros da Real começaram a acontecer e principalmente os ataques virtuais vieram com força. Denúncias em massa e tal fizeram com que muitas comunidades da Real no Orkut fossem derrubadas. A criação e o funcionamento do fórum Homens Honrados, por causa disso, cresceu muito rapidamente, porque esse pessoal que ficava sem o grupo no Orkut acabava indo para os fóruns, e o fórum dos Homens Honrados era um dos fóruns mais conhecidos. E por causa disso, o fórum chega a ter milhares de membros e muita mensagem trocada. E nisso, os debates sobre os impactos do politicamente incorreto dentro da comunidade começam. E ocorre nesse ano também uma coisa muito triste, que foi o massacre de Realengo. Sabe, eu não vou nem falar muito, porque é um acontecimento realmente muito triste, nem gosto de lembrar. Ele acontece, e a mídia atrela a Real a esse massacre. Sabe aquela reportagem sobre blogs radicalistas, pediporó, pedepão duro, sabe, que falavam naquela época? Eram os blogs da Real. Eles estavam usando a Real como bode expiatório e espantalho para jogar a culpa. E por causa disso, acaba que o blog do Silvio Coerect acaba sendo fechado. E, como eu falei, guardem bem esse nome porque ele vai ser muito importante. De 2012 a 2015 foi uma época bem mista. Porque, primeiramente, nessa época acaba-se tendo o encerramento do fórum Homens Honrados justamente por causa de dificuldades técnicas e o uso indevido do nome em outros sites. O pessoal estava copiando o site e se fingindo como original. E assim, depois do final dos Homens Honrados, a maioria do pessoal desse fórum acabou criando o fórum Homens Realistas. E eles são os verdadeiros sucessores dos Homens Honrados. Tanto é que, se você pesquisar aqui no meu canal, eu tenho o backup de quase todos os vídeos do Fórum Homens Realistas. Eu vou postar mais, porque são muitos. Muitos mesmo. E eu tenho que agradecer ao canal Baú da Real por ter guardado todos esses vídeos. Um salve aí, meu mano. Você fez um grande trabalho. Fiz questão de baixar todos. Claro, alguns que você colocou estavam com problemas porque o áudio já era antigo ou já vinha corrompido. Sim, mas eu consegui salvar alguns, tá? Alguns que estavam com problema eu consegui consertar. Então, mesmo assim, valeu! E uma das primeiras coisas que o pessoal dos fóruns começa a fazer são declarações formais afirmando não apoiar violência ou crimes, justamente para rebater as acusações da mídia.
Nessa época, a Polícia Federal realizou a Operação Intolerância. E essa Operação Intolerância foi algo extremamente desastroso. Esse foi sim o pior momento da Real na história. Porque assim, o que foi a Operação Intolerância? A Operação Intolerância foi uma operação executada pela Polícia Federal em Curitiba em 22 de março de 2012 e prendeu Emerson Eduardo Rodrigues, de 34 anos, e Marcelo Vale Silveira Melo, o Cyclone, de 26 anos, por terem criado o blog Silvio Correct, repleto de miso, ameaças terror e até mesmo racismo, entre outras coisas bem pesadas que eu não posso falar aqui. Esse caso repercutiu em todo o país, foi matéria de capa. O Psy e o Emerson tiveram seus rostos e nomes expostos pela grande mídia. O jornal Correio Brasiliense de Brasília dedicou uma capa inteira no dia 23 de março de 2012 para o caso. No BR Chan foi postado um tópico pinado com a música Ritmo de Festa do Silvio Santos para falar sobre a prisão dos dois. Nesse tópico foi criada uma música em homenagem à dupla para a coletânea Luiz. Enquanto isso, o blog Jorge Silvio Correct permaneceu online com as postagens até que a empresa responsável pela manutenção dos sites cortou o serviço e mandou o blog por limbo, mas não o tirou do ar em meados de abril. Na tentativa de se safar da cadeia durante o julgamento e condenação, o Emerson e o Marcelo botaram a culpa um no outro de serem o criador, mesmo eles tendo criado o site juntos. O que fez com que cada um tivesse seu advogado de defesa e a eterna rivalidade entre os dois começasse. Diante da gravidade das postagens criminosas, o caso foi colocado em segredo de justiça, o que contribuiu para que a operação policial e os envolvidos fossem esquecidos nos noticiários no decorrer do ano. Em 15 de maio de 2013, a dupla foi solta pela justiça para responder em liberdade, mas eles continuaram a brigar. A soltura foi graças à legislação brasileira muito branda em relação a esses crimes, e eles também saíram por terem cumprido 1/6 da pena, como também por indulto presidencial. Eles foram soltos graças ao indulto presidencial feito no final de 2012 pela então presidente Dilma Rousseff, considerada inimiga pela dupla. Ao contrário da mega cobertura que a imprensa deu na prisão da dupla, a soltura deles não teve cobertura nenhuma. Nem mesmo os órgãos e tal que fizeram todo aquele estardalhaço fizeram um barulho sequer. Quando o PlayStation 3 de Marcelo, que foi apreendido pela Polícia Federal em 2012, foi devolvido a ele, Marcelo o teria dado como presente para Emerson, que depois teria vendido o videogame. Ao ser solto da cadeia, Marcelo tomou um esporro da mãe dele, tomou uma bela de uma taca, um cascudo, uma surra da mãe dele, a senhora Rosita. Também estavam bem mais magros e, inclusive, eles tiraram fotos do próprio corpo provando o emagrecimento e depois postou em chance. Enquanto Marcelo seria preso novamente 6 anos mais tarde, o Emerson se mudou para a Europa. Isso é bizarro. Isso foi um golpe. Tudo isso que eu falei aqui foi o momento mais desgramado, o pior momento da Real na história. Porque, no geral, foi ali que manchou a reputação pra sempre. Eles são meios que, tipo, o Campari é pra gente. Só que, diferente do Campari, eles realmente cometeram um crime pesado. E assim, por causa disso, muitos fóruns, blogs acabaram encerrando. Por exemplo, o Homens Realistas encerra os seus trabalhos.
E por causa disso, os usuários desse fórum, novamente, né, eles criam um novo espaço. Eles migram e criam um novo espaço, que é um mundo realista. Sim, a maior parte dos dados que eu peguei foi desse blog, desse site que ainda está ativo por Wayback Machine. Você consegue todas as informações, o dicionário da Real completo e até mesmo depoimentos, tá tudo lá, basta pesquisar. E assim, essa nova plataforma ela começa a ser utilizada para os novos debates. Mas, por causa da pressão externa, outras comunidades que estavam ao redor começam a fechar, porque a pressão começou a ser muito grande. Esse caso gerou muita pressão em cima dos caras. E por causa disso, as primeiras prisões de membros associados à Real, que não eram realistas, mas sim um bando de Zé Ruela que só ferrou o nome da Real para todo sempre, começaram a acontecer. Mas como eles eram associados, isso era prato cheio para a mídia. E assim, essa é a hora que eu falo para vocês lembrarem do nome do Silvio Querect. Não sei falar o nome dele certo, acho que eu já errei todas as vezes quando eu citei o nome dele. Mas o Silvio, ele era um blog antifeminista que foi criado lá em meados de 2008. E assim, ninguém sabe quem criou, porque o pseudônimo do cara que ele usava para se identificar era Silvio Stojiak Querect. E era um blog da Real bem completo. Tinha questões de sedução? Tinha. Mas um dos principais, se não a principal característica do blog era a questão crítica. Que no caso era bem voltada. Sociedade moderna e movimentos pós-modernistas, principalmente as nossas amigas do Femimimi. O blog dele originalmente era hospedado no Blogspot. Tinha conta no Twitter e uma comunidade oficial no Orkut, que frequentemente caía por causa de denúncia das femimimis. E assim, o Silvio, até onde se sabe e até onde se diz sobre ele é um cara que remonta desde as primeiras comunidades. Desde as primeiras comunidades que eu citei lá, a OLODM, e principalmente da comunidade mais desconhecida, que era a EPOC. Ele era um cara que realmente era o cara, porque ele não só frequentava as comunidades. Ele principalmente era o cara responsável por popularizar o masculinismo no Brasil. Ele não só fazia um recrutamento ou chamava amigos para participar. Ele tinha até um slogan, que era o perdedor mais top do mundo. E assim, ele não só fazia isso, ele expandia, ele crescia. Como eu falei anteriormente, o pessoal dizia que ele tinha uma liderança natural. Mas em 2010, o Psyclone, que naquela época era conhecido como Dan McKnight, e o Emerson, eles se conheceram no blog do Silvio e lá se tornaram amigos. O problema é que esses dois só causavam problema e eles acabaram chamando a atenção do Silvio. E assim, eles causavam tanto problema que o Silvio várias vezes excluía os comentários dos caras. Só que eles eram insistentes e continuavam fazendo de novo e de novo. E por causa disso, o Silvio decidiu uma coisa bem simples: baniu eles do blog no início de 2011. Só que eles acabaram pegando um ranço do Silvio depois de serem banidos. E por causa disso, como forma de vingança, eles criaram o blog Silvio Querect, utilizando o pseudônimo do Silvio. E eles fizeram tudo o que eu falei, que eu disse lá na questão da Operação Intolerância, com o único objetivo de manchar o nome do Silvio. Olha só onde os caras chegaram. E assim,
por causa de todo o conteúdo execrável que esses dois botavam no blog, esses dois sites acabavam chamando muito mais atenção do que o blog original, do que o site original, do Silvio Correct original. O que causou uma grande comoção. O que fez com que acabasse que o Silvio Correct original retirasse todas as postagens do ar. Só que, por causa da Operação Intolerância, os dois lá, o Emerson e o Psycon, foram desmascarados. E lá por volta dos anos de 2019, todas as postagens do Silvio original voltaram pro blog. E assim, é meio triste ver o que aconteceu com esse cara, porque todo mundo que conheceu ele, fala dele em relatos, diz que ele era um cara amigável e principalmente com uma grande liderança. O pessoal dizia e tinha certeza que ele era marqueteiro, porque ele utilizava gírias de marketing nas conversas privadas. O pessoal dizia, nossa, ele tem uma liderança natural, ele não é nem um moderador, mas ele já tem uma liderança natural aqui na bolha, aqui na comunidade. E por causa de dois imbecis, o nome dele foi manchado para sempre. Mas eu tô aqui para dizer, o original, que não é nem o Psycon e o Emerson, não, o Silvio Correct original é inocente. Ele é inocente. São os dois que falsificaram o nome dele, usaram em blogs para postar coisas péssimas e assim tentar manchar o nome dele. Mas o original, o Silvio original, é inocente. Não se esqueçam disso. E um salve se você estiver me vendo. Você é top, cara. Você foi muito importante para essa bolha. Do ano de 2014 até o ano de 2022, é o ano, em questão de anos, a época mais longa da real aqui no Brasil, porque é uma época em que poucas coisas acontecem, mas elas têm um grande peso. Que no caso é as discussões sobre os impactos das comunidades e suas ideias na internet começaram a ser muito mais valorizadas. Antigamente, na época lá, o pessoal estava muito mais empenhado em espalhar a real e melhorar as comunidades do que necessariamente, como é que eu posso dizer, estar preocupado como essas coisas chegavam e impactavam a sociedade e a internet. Porque assim, a bolha hoje ela tem muito mais tato e cuidado sobre a forma que a gente quer impactar a sociedade, a gente quer impactar os homens. A gente tem muito mais esse tato, como é que eu posso dizer? Essa sensibilidade nisso. A gente não fica só no melhorar, espalhar, repetir. A gente tá muito mais no criar bolhas próprias, cada um seguindo a sua própria ideia e principalmente, quando se sentir livre para isso, espalhar a sua própria visão dessa ideia. E assim, isso também vence muito por causa que durante essa época os fóruns da real começaram a entrar em decadência. A decadência foi muito grande. As pessoas começaram a simplesmente abandonar os fóruns, porque a pressão ainda era muito grande. E por causa disso, os caras que realmente eram muito bons no que faziam, ou simplesmente tinham os ideais no lugar, eles começaram a migrar para outras redes sociais, como o Facebook e o YouTube. E os influenciadores ligados à real começaram a ganhar mais visibilidade no YouTube. Só que aí veio um porém. A polícia brasileira começa a monitorar de forma mais ativa as atividades da real. Passa a manipular e verificar
todos os dias como tá a real hoje. Tanto é que eu vou explicar porque isso é um motivo muito importante lá na frente. E a mídia, como sempre, faz o seu trabalho, que, entre grandiosas aspas, expunha mais casos de ameaças, perseguições e crimes cometidos por membros da real, ou no caso, como eles dizem, membros dissidentes. E isso acarretou em mais prisões de figuras influentes dentro da real, e acabou que muitos desses caras foram acusados, e por causa disso, isso acabou acarretando num declínio da influência pública da real, justamente por causa dessa repressão. A mídia fazia o seu papel de pegar as exceções e espalhar para todo mundo como se fosse uma regra. Não é diferente do que está fazendo com a gente hoje aqui. Essas matérias totalmente tendenciosas não são de hoje. O pessoal da real já sofria isso. E até uma coisa interessante, quem aí lembra do Olavo de Carvalho? Pois então, muitos realistas o promoviam em suas conversas. Ele era muito influente na questão da real, mas que por causa da repressão, muitos tentaram reformular a real com uma abordagem menos agressiva para evitar a repressão. Eles tentaram transformar em algo mais soft. Só que isso acabou gerando um efeito que seria até lógico, que é que as discussões da real mesmo, acabaram se movendo para outras plataformas menores, que por razão também são menos visíveis. E então nós chegamos no ano em que nós estamos, 2025, que assim, a real hoje ainda persiste, ainda há comunidades e ainda se criam novas comunidades do realismo aqui no Brasil. Mas a comunidade está bem fragmentada mesmo. Justamente pelo fato de que a polícia, o Estado e as pandorinhas estão com monitoramento contínuo sobre eles. E assim, eu já encontrei esses fóruns. Durante as minhas pesquisas para minerar dados e conseguir fazer as informações desse vídeo, eu encontrei muitos fóruns. E nesses fóruns eu vi que a real ainda é falada com bastante força. Só que esses fóruns são muito mais undergrounds, você não encontra eles facilmente. Você tem que saber como pesquisar e o que pesquisar e as palavras para pesquisar. E assim, se você quer saber que fóruns são esses, pode ir pesquisar, amigo. Eu não vou falar. Aí, Camina, por que você não fala? É muito simples. Esses caras, os realistas de hoje, não querem mais toda aquela publicidade, todos aqueles holofotes em cima deles. Eles realmente só querem viver a vida deles. Viver longe das discussões, viver longe dos jornais, viver longe de toda aquela pressão e repressão da mídia e do Estado. São grupos bem fechados e nichados. Eles não querem mais toda aquela questão de chamar a atenção. Não, agora eles só querem navegar no oceano da internet o mais calmamente possível. E são boas comunidades. Eu participo de algumas delas, claro, utilizando um nick diferente, mas eu participo. E eles levam muito a sério questões como desenvolvimento pessoal e afins. E eu gosto disso, e por isso respeito a decisão deles de não querer mais esses holofotes. Por isso eu digo, se você quer saber, pesquise. E agradeço também a essas comunidades, porque muitos dados que também estão aqui, eu peguei delas. Então já mando um agradecimento. Agora sim, como considerações finais,
eu considero, pelo menos de minha parte como historiador, é muito importante conhecer o realismo. Porque, querendo ou não, se a Red, se a Black, se a militarização tem um grande terreno aqui no Brasil, foi porque esses caras fizeram as fundações. Quando a gente chegou aqui, as estradas já estavam pavimentadas. E a gente chegou num momento bom. Principalmente no sentido de que quando a gente chega aqui, lá por volta dos anos de, se eu não me engano, os canais mais antigos estão por volta dos anos de 2012 até... Como é que eu posso dizer? 2012 até 2018, 2019. Quando a gente chega aqui já está tudo pronto. Já tem uma mentalidade que já está permeada na mente dos caras. Por isso que muitos realistas acabaram também aderindo à bolha, outros não. E assim, é até muito engraçado, mas também meio triste, você vê os relatos dos realistas. Tem um relato, por exemplo, de um cara que ele participava de uma das comunidades, que ele dizia coisas que eu disse aqui, coisas como as incursões para discutir com femimimis, questões de comunidades que eram atacadas e depois revidavam. Mas ele fala num tom meio de tristeza que talvez o principal erro do realismo foi a questão deles não terem um ímpeto de também mostrar o dedo e mandar o outro ir para casa do Carvalho. Porque todas as vezes que vinham essas incursões, os caras discutiam, mostravam o outro lado da moeda, mas parava aí. Não tinha como é que eu posso dizer? Não tinha uma rotação constante de jogar essa informação o tempo todo. Enquanto as femimimis, elas batiam, mandavam e censuravam eles. Tanto é que eles falam, talvez a gente devesse também ter censurado elas. Eles falam isso. De que as femimimis censuraram muito eles. Seja derrubando comunidades e tal. Enquanto eles, mesmo com as incursões, mesmo com as discussões, os debates piriri pororó, os caras paravam aí, não tinha mais o ímpeto de gerar mais embate, mais rotação dessa informação e principalmente de jogar essa informação, ao invés de como um míssil, disparar como uma broca para ela perfurar a muralha e chegar do outro lado. Não tinha isso, coisa que nós temos hoje. Hoje simplesmente se uma Pandorinha fala X ou Y e acha que ninguém vai falar contra, ou volta e meia alguém na bolha já fez um vídeo ou dois, ou mais pessoas já fizeram, mostrando que não, a gente não concorda com isso aqui tá errado e piriri pororó. Ou seja, a gente também meio que aprendeu com os erros dele. Talvez se o realismo não tivesse tido todas essas como é que eu posso dizer? Qual é a palavra correta para isso? Todas essas dificuldades, acertos e erros, a gente poderia ter cometido e tido o mesmo fim que eles. Só que não. Hoje a bolha, a Red, a Black, a militarização, o despertar, o masculinismo num geral, tá muito mais forte. Hoje em dia a gente já alcançou uma meta que os realistas também queriam alcançar, que é fazer parte da cultura das pessoas. A gente já tá no meio popular. Homens discutindo questões de leis, sobre como tá difícil casar, como tá difícil ter filhos, como as Pandorinhas estão piores a cada dia que passa, e como as leis não ajudam os caras, já está virando rotina nas conversas. Hoje em dia, até mesmo o mais gado já tem um mínimo de consciência de leis, coisa que tu não via há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E é uma coisa muito importante. Não só por isso, mas também porque muito dos conhecimentos deles, até mesmo dos termos, a gente herdou. A Red, a Black, a militarização herdou os termos. Tanto é que o Raccoon usa muito esses termos. O pessoal
da Red e da Black antigamente e da migtalização utilizavam termos da Real. Utilizavam os termos da Real o tempo todo. Podem pesquisar nos vídeos. Eles utilizavam o tempo todo e era algo que eles consideravam como um conhecimento não só legal, mas também um conhecimento bem avançado. Ou seja, quando a gente chega aqui e começa a plantar nossas sementes, o solo já estava fértil. E não só isso, a gente acabou também englobando muito deles. Por isso eu considero que saber a história do realismo, saber o que aconteceu, como aconteceu, é algo extremamente importante porque reverbera na gente também. E por isso eu estou fazendo esse vídeo. Essa é a primeira parte de um vídeo de 3 partes. O próximo vídeo já será a questão da Red, da Black, da migtalização e principalmente dos canais, de como eles chegaram aqui e principalmente cada influência que eles tiveram. Ou seja, fiquem ligados aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado dessa primeira parte. É um vídeo que é bem longo, é o vídeo mais longo do canal, pelo menos em questão de eu fazer acontecer, e não sendo só um react, mas sim eu explanando as informações, mostrando as informações aqui. E eu realmente espero que esse vídeo chegue a muitos caras. Quem puder aí, curte, comenta, principalmente compartilhe com os outros canais. Quem quiser fazer react, pode fazer react, só precisa dar os créditos e só. Mas eu espero que, de coração, esse vídeo ajude vocês. E se preparem para a parte 2, ela não vai demorar tanto. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!